Fala, meus amigos do YouTube, eu sei que eu estou em dívida com vocês, eu meio que desapareci daqui nos últimos 2 meses, e então eu resolvi gravar um vídeo fazendo um apanhado das leituras que eu fiz em março, que não foram muitas, e em abril. E também nesse vídeo eu vou falar do que eu estou lendo atualmente e do que eu tenho assistido também, algumas séries e filmes que eu assisti nesse período. Mas realmente eu desapareci aqui do YouTube porque gravar para cá dá um pouco mais de trabalho e eu estava aí com outras demandas, muita correria. Confesso que estava também com um pouco de preguiça de gravar, eu crio conteúdo para outras redes sociais também e eu não quero vir aqui por obrigação gravar um vídeo de qualquer jeito, eu quero gravar realmente quando eu estou com vontade de gravar, como agora. Mas tem uma outra boa notícia que eu já tenho um outro vídeo que eu já tenho praticamente preparado que eu vou gravar para vocês, que é o book haul das minhas compras do App Day da Amazon e dos recebidos que eu recebi das editoras nos últimos dias aí. Então em breve ele deve sair aqui no canal para vocês também. Eu estou aqui então com os livros que eu li e um que eu estou lendo atualmente nesses últimos 2 meses. Eu vou comentar um pouquinho de cada um com vocês agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu fiquei muito feliz que nesse tempo que eu fiquei sumido daqui, nós batemos 1.000 inscritos aqui no canal. Para mim isso é muito legal porque eu não comecei aqui no YouTube, né? Eu vim para cá depois de ter começado em outras redes sociais. Então eu tô gostando muito das pessoas que estão me conhecendo por aqui, você que está me acompanhando. Então eu prometo tentar ficar um pouco mais ativo por aqui. Eu também gosto desses vídeos mais longos, esse formato que o YouTube me propicia. Bom, vamos lá. Eu li no começo de março Diário de um Homem Supérfluo. É um livro bem curtinho do Ivan Turgenev, já falei bastante desse autor aqui com vocês. É um dos autores russos mais famosos, né, da literatura russa. É um livro bem curtinho e ele tem aí suas 92 páginas. Só que março, para mim, não foi um mês que eu consegui ler muita coisa. Na verdade, em março eu só li esse mais um livro e realmente assim não estava com vontade de ler, gente. Agora, por exemplo, em abril melhorou muito, estava conseguindo ler muito mais, mas março para mim foi um mês bem complicado em questão de leitura. E o que eu achei de Diário de um Homem Supérfluo? Para começar, esse é um livro que faz muito tempo que ele está na minha lista de compras lá, o wishlist da Amazon, fazia muito tempo que eu queria. E foi inclusive uma seguidora que me deu esse livro aqui. Desde que ele chegou, eu falei: não, eu vou ler esse livro, quero ler, porque é um livro que faz tempo que estava lá na minha lista da Amazon. Só que o que aconteceu? Eu já li, eu acho que essa é a quarta ou a quinta obra do Turgenev que eu leio. Eu gostei, eu achei muito interessante, porque há toda uma questão histórica nesse livro aqui, de ser a primeira vez na literatura russa que se usou essa expressão do tipo homem supérfluo, que é um tipo que ele vai ser muito utilizado durante o século XIX na literatura russa. E é muito legal essas questões de você ver livros que, de certa forma, eles foram vanguardistas em alguma coisa, na utilização de algum termo, e diferente talvez da conotação que tem para nós, né, hoje em dia, quando você fala uma pessoa supérflua, normalmente a gente está falando de alguém que liga para coisas fúteis, né? E aqui não é bem isso. O homem supérfluo, ele é um homem que ele não consegue colocar em prática aquilo que ele deseja. Muitas vezes é um homem estudado, alguém que tem habilidades, capacidade, mas ele não consegue ter coragem para conseguir aquilo que ele deseja. E esse tipo, ele vai ser muito utilizado na literatura russa. Nós vamos ver o próprio Turgenev utilizar em vários outros livros, inclusive um livro que eu li antes desse do Turgenev, que eu até gostei mais que esse, que é Águas de Primavera, também tem um personagem principal que é um homem supérfluo, e, e por isso eu acho muito interessante essa questão dele ser um livro vanguardista. Dostoiévski também vai ter o Sonhador, que a gente poderia enquadrar um pouco nessa questão de ser um homem supérfluo também, mas vários outros autores russos utilizaram essas figuras que representavam pessoas que tinham boas condições, às vezes iam estudar na Europa e voltavam ali cheios de ideias, de conceitos, mas que no dia a dia não conseguiam aplicar nada daquilo. Acabava gerando muitas contradições, né? E o Turgenev vai abordar isso nessa história. Só que como eu falei para vocês, eu achei, e isso tem a ver um pouco com a ordem de leitura, eu não estou lendo o Turgenev na ordem da publicação.
Então eu estou lendo aleatoriamente com algumas obras que eu ganhei, algumas obras que eu me interessei, mais famosas do autor, e eu acabei sentindo na temática desse aqui algo um pouco parecido com outras obras que eu já li dele e que eu achei que executaram de forma um pouco melhor, como Águas de Primavera, que é uma dessas obras. Então, assim, eu gostei do livro, eu tinha muita expectativa para ele, era um livro que estava há muito tempo na minha lista de espera. Gostei, achei legal, acho que eu dei 4 estrelas para ele, mas talvez eu acho que eu esperava algo um pouco diferente e veio algo um pouco parecido com o que eu já tinha visto em Águas de Primavera. Mas gostei, é um livro interessante, é interessante até por ele ser vanguardista no uso do termo homem supérfluo. Em seguida, eu fui ler um livro de literatura confessional escrito por outro grande autor russo que é Lev Tolstói. Eu li uma confissão do autor. Eu gravei vídeos falando sobre esse livro para as minhas outras redes sociais. É um livro belíssimo, eu dei 5 estrelas para ele porque realmente assim, gente, foi um livro que me impactou muito. É um livro, como eu disse aqui, de um estilo de literatura confessional, então o autor ele está fazendo as suas confissões muito em relação às dores que ele sentia na sua alma. O vazio existencial que o Tolstói passa a sentir, não no momento em que a vida ia mal para ele, em que as coisas não davam certo, mas pelo contrário, no momento em que tudo ia bem, tudo estava dando certo, ele já era um autor famoso, reconhecido, ele vivia numa boa residência, ele tinha filhos, esposa, então o Tolstói não tinha do que reclamar da vida, vamos colocar em termos assim, e ele vem e fala tudo o que estava acontecendo na vida dele, mas que ele começou a sentir que a vida não tinha sentido nenhum, muito impactado, né, pelas correntes nihilistas, né, do seu tempo, e ele começa a sentir que a vida não tem sentido. Nessa busca ele começa a relatar coisas muito doloridas, de um vazio existencial gigantesco, de uma vontade de não viver mais, só que ele não tinha coragem para colocar em prática esse não viver mais. E aí então que o Tolstói ele apresenta algumas saídas, algumas conclusões que ele chegou, e eu me identifiquei muito com esse livro, me identifiquei muito com o Tolstói. Ele depois apresenta uma saída que ele encontrou para toda essa situação que é belíssima. O final é emocionante, foi um livro que realmente assim me impactou emocionalmente e que de certa forma ele traz um fôlego na nossa fé, né? Então foi uma história assim que eu realmente saí diferente de como eu entrei nessa leitura. Eu realmente costumo dar 5 estrelas para livros que eles me impactam. Não basta ser um livro muito bem escrito, não basta ser um livro bonito, legal, mas realmente quando eu me sinto impactado pela obra, é somente nesses casos que eu dou 5 estrelas, e esse foi um desses casos. Então fica super recomendado a leitura desse livro para vocês. E eu estou fazendo, inclusive, uma leitura coletiva dentro de uma curadoria. Eu nem comentei aqui com vocês no YouTube porque não tive tempo, a curadoria a gente iniciou agora em maio. E nessa curadoria eu selecionei 3 obras. Eu selecionei Memórias do Subsolo de Dostoiévski para a gente ler em maio, A Queda do Albert Camus para a gente ler em junho, e esse aqui, Uma Confissão do Tolstói, para a gente ler em julho. Então, se você quiser mais informações, depois entre em contato comigo. Vai ser pela plataforma Eduz. A gente está fazendo uma coisa bem legal, bem bacana, é um projeto bem bacana. Se você se interessar, é só entrar em contato. Bom, aí eu fui ler um livro de um autor que eu nunca tinha lido, mas que eu tinha bastante vontade de ler, já tinha ouvido muito falar sobre ele, que é o Ernest Hemingway, e eu li O Velho e o Mar. É uma história bem curtinha, como vocês estão vendo aqui. Essa edição que eu estou aqui nas minhas mãos, inclusive, é ilustrada. Gostei bastante da edição. Eu só acho a capa dela um material que ele vai grudando sujeira. Eu não gosto de livros que usam esse material na capa. Mas eu gostei dele, achei uma edição bonita. E eu gostei bastante de O Velho e o Mar. É uma história que ela é simples. Ela não é muito complexa, ela é uma história simples e me parece que o autor ele tem, né, o Ernest Hemingway tem uma escrita até simples, mas é uma história que nos leva a refletir também sobre a vida, nos leva a fazer reflexões, né, sobre os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja e sobre as frustrações. Eu acho que fala principalmente sobre como a gente pode se frustrar
na vida, na busca por um sonho, na busca por algo que a gente coloca como um objetivo primordial, e que o que vale não é a chegada, mas é o percurso. Então, eu tirei dessa história, O Velho e o Mar, muito essa lição. Ela funciona como uma fábula mesmo, então por isso que eu acho que a intenção do autor realmente foi trazer uma lição para os leitores. A impressão é que nós estamos diante de uma fábula e em alguns momentos eu achei um pouquinho parada a história, mas eu entendi que é o estilo de escrita do autor, em que em alguns momentos não acontece muita coisa, mas o final ele fica bem frenético, bem impactante. É como se ele tivesse escrito a história como um oceano mesmo, em alguns momentos muito calma, em outros momentos muito é, feroz, muito agitada. E eu gostei bastante. Foi, acho que, uma boa porta de entrada e acho que funciona como uma boa porta de entrada para conhecer o autor. Bom, vamos para o próximo. Eu li A História Secreta de Dona Tartt, um calhamaço, como vocês estão vendo aqui, são mais de 500 páginas. E é um livro que eu tinha muita expectativa. E realmente assim, eu tinha colocado esse livro na minha lista de livros que eu queria ler em 2025, então estou arriscando mais um da lista. Eu estou feliz que eu estou conseguindo pelo menos ler um livro por mês da minha lista de livros que eu desejo ler esse ano, então acho que ela vai ser muito mais bem sucedida do que a lista de 2024, onde eu fiquei sem ler vários. E eu não conhecia a Dona Tartt, ela, até onde eu sei, é uma autora que escreve muito pouco, ela leva em torno aí de uns 10 anos para escrever cada um dos seus livros, né? Tem um outro livro dela que é muito famoso, que é O Pintacilgo, e o livro dela que eu realmente tinha muita vontade de ler era A História Secreta, porque eu sabia que ele era um Dark Academy, e eu gosto bastante desse estilo de livro, me interessava a temática e também porque muitas pessoas diziam que ele tem, de certa forma, uma inspiração e uma semelhança com Crime e Castigo de Dostoiévski. E é uma história muito longa, ser bem sincero para vocês. Vocês já repararam aqui que eu não costumo ficar lendo muito calhamaço. Por mais que eu tenha muita vontade de ler alguns grandes calhamaços aí que foram escritos ao longo da história, mas eu não tenho esse costume, esse hábito de ficar lotando o meu mês de leituras com calhamaço. Então o máximo que eu faço é pegar um calhamaço no mês e olhe lá. Vamos para a história. Eu achei a escrita da Dona Tartt interessante, gostei da escrita da autora, gostei da forma como ela desenvolveu os personagens aqui. A trama em si é interessante porque já começa com um narrador que nos conta que uma pessoa morreu, ele nos fala quem é essa pessoa que morreu, que é o Bunny. Isso não é spoiler, tá? Isso aqui tá inclusive na sinopse mesmo. E ele nos conta que eles, o grupo ali de alunos que foram responsáveis pela morte do Bunny. Então, o livro, por mais que ele tenha essa pegada de um suspense, de um mistério, ele não é um suspense, um mistério convencional onde você quer descobrir quem matou ou quem morreu. Na verdade, você fica curioso para saber como aconteceu. E a história ela funciona basicamente assim. Algumas coisas sobre. Gostei muito do livro, mas eu acho que eu esperava algo diferente. Eu acho que até a primeira metade eu gostei um pouco mais, e a segunda metade eu acho que eu gostei um pouco menos. Eu digo isso porque eu, de certa forma, fiquei esperando, não sei por quê, que ia ter alguma reviravolta no final, não é isso que acontece. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante do livro. Não digo que eu não gostei. É interessante. Seria uma autora que eu daria uma chance para ler mais alguma obra? Seria. Inclusive, esse livro foi escrito, se eu não me engano, na década de 90, mas a história se passa meio que na década de 80. Ela não aponta isso diretamente para nós, mas dá para perceber. E é interessante porque ele tem muita referência ao universo grego e ele também tem referências a Crime e Castigo, a grandes obras aí da literatura. É uma história interessante. Eu não posso negar que a história secreta é uma história interessante. O começo eu acho muito interessante mesmo. Você fica ali até vidrado naqueles personagens, naquele universo que se apresenta para você. Só que eu acho um pouco longo demais. Eu vou ser sincero para vocês. Acho que poderia ser um pouco mais curto. Eu teria apreciado talvez um pouco mais. Talvez é uma sensação parecida com o que aconteceu quando eu li Crime e Castigo. Crime e Castigo, quando eu fui ler, do Dostoiévski, eu amo o livro, acho uma obra-prima, tá? Fique claro, mas eu esperava outra coisa. Os rumos que a história foi tomando foram diferentes daqueles que eu previamente achei que ia tomar. E aqui foi um pouco parecido com essa sensação.
é lógico dentro do que dá para se comparar nas histórias, tá, gente? Eu não estou dizendo que a história secreta é um Crime e Castigo 2, não entendam isso. Tem inspiração, mas não é a mesma coisa. Esse aqui é um dos últimos que eu finalizei, acho que agora em abril. Foi até o último de nós, da Frida McFadden. Eu recebi esse livro da editora Arqueiro. E eu vou ser sincero, eu fui para esse livro aqui da Frida um pouco menos empolgado do que eu fui para outros dela, porque eu acompanho bastante a Frida McFadden, vocês sabem aqui que eu já li todos os livros da autora que foram lançados no nosso país, e eu não sei porquê, eu achava a premissa desse livro interessante, mas eu sentia que ele não era tão interessante assim, porque eu percebi que ele não era tão hypado igual outros livros dela que sequer ainda foram lançados aqui no Brasil. A gente tem livros da autora como Ward D e outros livros dela que eu vejo que tem muito mais hype lá na gringa, e esse aqui não tinha tanto, então eu falei, eu acho que ele deve ser legal, mas não o melhor. E se cumpriu aquilo que eu já esperava dele. Eu até gostei, eu achei interessante. Ele tem uma premissa de que um por um das pessoas vai morrendo numa viagem que eles foram fazer e que eles se perderam, o carro parou de funcionar. Só que eu acho que a grande pisada na bola que a Frida dá nesse livro é na motivação do autor dos crimes. Então, eu não vou ficar falando muito para não dar spoilers para vocês que ainda não leram. Eu sei que vocês podem perceber que eu não dou spoiler de livro aqui quando eu tô falando, vocês podem ficar tranquilos. Até o que eu acabei de falar de história secreta, na primeira página do livro já estão todas essas informações. E aqui em Até o Último de Nós, tudo que eu tô falando aqui para vocês está na sinopse do livro. Mas eu acho que a Frida ela falhou muito na motivação do vilão aqui. Parece que ela quis fazer algo correndo, ficou um pouco, sabe, não justificaria o que aconteceu aqui, a motivação que ela nos deu. Eu acho que ela pecou nisso aí. É legal, você vai ler rápido, porque ele te prende, ele te faz querer virar a página, você fica, como em vários livros da Frida McFadden, boa parte da história sem entender o que realmente está acontecendo. Eu até cheguei, tô um marcador saindo aqui. Eu até cheguei a cogitar o plot twist desse aqui, mas não era algo que eu vou falar pra vocês que eu não fui surpreendido. Fui surpreendido, mas cheguei a cogitar. E agora eu vou falar de duas leituras que eu estou fazendo atualmente. Na verdade, são três leituras, tá? Eu não costumo fazer várias leituras simultâneas, mas devido a algumas circunstâncias aí eu estou fazendo leituras simultâneas. Então vamos lá. Estou lendo Os Demônios de Fyodor Dostoiévski. Eu tenho uma história com esse livro aqui, porque foi um dos livros que me fez querer ler Dostoiévski quando eu comecei a pesquisar sobre o autor. Foi um dos livros que eu falei, esse vai ser um dos primeiros livros que eu vou ler. E na realidade, quando eu comprei esse livro, faz mais de um ano e meio, talvez até uns 2 anos que eu comprei ele, eu fiquei enrolando, porque ele é um livro grande, né? Ele tem quase 800 páginas, é um calhamaço. E eu ficava enrolando porque eu falava, eu preciso estar num momento bom, num momento tranquilo, num momento que eu vou dar atenção para a leitura. Eu sei que Os Demônios é o livro mais polêmico do Dostoiévski, é o livro mais político do Dostoiévski, um dos mais difíceis, de acordo com o que eu já pesquisei. Então eu criei uma expectativa muito grande para ele também. E atualmente o livro ele é dividido em três partes. Vocês podem ver aqui que está cheio de marcaçõezinhas já, porque eu já li a primeira parte do livro. Tá bem interessante a história. Eu não sei muito onde ele vai chegar com isso aqui, mas está interessante. Eu estou gostando. É, eu não gosto de falar de livro antes de terminar de ler, gente. Eu acho que o livro você só fala dele quando você terminou. Então eu não vou ficar falando muito, mas é uma leitura que eu estou gostando bastante. É um desafio ler esse livro aqui, até por conta do seu tamanho, né? E essa edição aqui que eu estou nas minhas mãos da Marta Claret é lindíssima, traduzida pelo Oleg Almeida. E eu tô lendo ele todo dia. Eu leio pelo menos aí um capítulo por dia, pelo menos. E a leitura tá num fluxo legal, tá num ritmo legal, eu tô gostando. Acredito que nesse próximo mês eu já finalize. Outro livro que eu estou lendo, esse aqui é uma releitura. Comecei inclusive hoje, é Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. É um dos meus favoritos do autor. Eu estou relendo porque eu comecei a fazer a leitura coletiva. Começamos hoje, 1º de maio. Eu estou gravando 1º de maio, não sei se o vídeo vai pro ar 1º de maio, tá?
Enfim, eu estou fazendo essa leitura coletiva, ela está dentro de uma curadoria, então eu tenho ministrado aulas, fiz uma aula introdutória que eu gravei para o pessoal, tivemos uma aula introdutória com Oleg Almeida, o tradutor de Dostoiévski, aqui pela editora Marta Claret e outras editoras também, já fez tradução para o Clube de Literatura Clássica, e até em outras editoras também. Foi uma aula excelente, um panorama excelente sobre literatura confessional com Oleg, incrível. A gente vai ler um capítulo por dia, então vai ser uma leitura muito tranquila. Esse livro aqui eu sempre falo, é uma obra que ela precisa de você ler com muita atenção e também você ter uma contextualização legal, porque ele engana, ele é pequeno, mas ele é denso, mas é um dos meus favoritos do autor. Ele é bem amargo, mas é muito gostoso de se ler. E o terceiro que eu estou lendo atualmente é um livro que a editora ela me mandou com antecedência para eu gravar depois uma review sobre o livro, antes deles iniciarem aí a estreia do livro, que vai ser agora dia 2 de junho, se eu não estou enganado, que é o livro As Sete Chaves, da Frida McFadden. O pessoal querido da editora Arqueiro liberou para a gente, e eu já estou, acho que quase na metade dele, e eu vou deixar para falar sobre ele quando eu for fazer um vídeo específico para ele. Não vai aqui para o canal, mas vai para as minhas outras redes sociais. Se você me acompanhar por lá, você vai ver também. Essas têm sido as minhas leituras atuais. Eu estou gostando que eu voltei para um ritmo de leitura legal, que eu fiquei um tempo sem conseguir ler. Eu tenho muito disso, gente. Tem meses que eu leio uma biblioteca inteira e tem meses que eu não consigo ler nada. Estou focado em outras coisas. Inclusive aqui mesmo eu não estava focado, porque eu estava focado em outras coisas, o lançamento da curadoria, enfim, muitas coisas que aconteceram nesses últimos 2 meses. Bom, agora eu vou falar com vocês um pouquinho de tudo que eu tenho assistido nos últimos meses, né? Nesses últimos 2 meses, não vou pegar tudo que eu assisti nesse ano, não. Eu leio muito mais do que eu assisto atualmente, né? Teve uma época da minha vida que eu assistia muito mais do que eu lia. Hoje inverteu, hoje eu tenho lido muito mais do que assistido. Mas eu ainda gosto muito de assistir séries, filmes, principalmente quando eu sinto que tem algum link com alguma coisa de literatura que eu gosto, ou também quando, sei lá, eu acho a obra interessante e eu quero assistir. Então eu vou falar um pouquinho de tudo que eu assisti nesses meses para vocês, até anotei aqui para eu não esquecer. Assisti a série Adolescência da Netflix, que estava num hype enorme. Eu assisti, acho que foi na semana que lançou, eu quis assistir, porque eu estava vendo que era interessante, gostei da premissa também. Eu gosto muito de séries e de filmes com whodunit, com investigação criminal, que envolvam um assassinato, enfim, alguma coisa que tenha um mistério em relação a quem cometeu o crime. Gosto muito tanto de livros assim, gosto de séries assim e filmes assim também. Eu gostei muito de Adolescência, achei uma produção muito arriscada, muito fora da curva. Gostei desse fato deles terem gravado em, se eu não me engano, se é plano sequencial, contínuo, não me recordo agora o termo correto, mas gostei, não há interrupção. Então isso acaba passando para você uma sensação de que aquilo é mais real do que é realmente uma série comum. Eu gostei muito das interpretações, achei muito interessante. Apesar de eu ter achado o quarto e último episódio um pouco mais arrastado, eu gostei que a série ela fugiu da curva, ela conseguiu realmente fazer algo diferente. Eu acho que faltam produções em streamings como a Netflix e outros streamings também que sejam excelentes e que fujam da curva. Achei a mensagem que a série traz muito interessante, produziu debate, produziu reflexão. Eu acho que séries, elas têm esse papel também, né? Às vezes a literatura ela acaba ficando um pouco mais nichada, um pouco mais presa num público, e a série ela consegue levar debates interessantes para pessoas que não têm tanto costume às vezes até de ler, ou pessoas que leem também, mas que acabam gostando também de assistir algo. Então, gostei muito da produção, achei excelente. Eu vi rumores de que talvez vai ter uma segunda temporada, acho que cabe, acho que fica interessante. Eu, por exemplo, assistiria fácil 10 episódios daquela série, porque realmente foi algo que me prendeu e eu gostei bastante. Aí no streaming da Max eu comecei não, eu já tinha assistido a primeira temporada, tinha gostado, mas estava achando um pouco a primeira temporada interessante, ela é meio que uma sátira, né? Mas que estava rodando um pouco em círculos, que meio que não estava saindo muito do lugar, mas depois eu fui entender um pouco melhor a proposta da série, que é White Lotus. Gosto muito de filmes e séries que têm essa pegada de sátira nesse universo de pessoas muito ricas, de milionários. Há um filme que é um dos meus favoritos, que chama Triângulo da Tristeza, que tem uma pegada muito parecida com essa série,
e é um dos meus filmes favoritos. E eu gosto da primeira temporada de White Lotus, por mais que eu falei pra vocês que eu senti é, que, sei lá, quando eu assisti a primeira temporada, já faz um tempo, eu assisti os episódios, parei de ver, depois voltei pra ver a continuação. Então acho que eu talvez tenha perdido um pouco algumas coisas. Já a segunda temporada, que eu assisti agora nesses últimos 2 meses, eu gostei muito mais. Ela se passa na Itália e ela tem uma pegada mais de mistério ali no meio. Achei divertidíssima. O final da segunda temporada me deixou um pouco chateado, porque aconteceu um negócio que eu não queria. E aí eu fui pra terceira temporada, e a terceira eu assisti conforme os episódios iam estreando no Max. E eu gostei, pra ser sincero. Eu não achei tão boa quanto a segunda temporada, e talvez nem tão boa quanto a primeira, mas ainda assim eu gostei. Eu gostei de algumas subtramas que se instalaram na série ali, como ele explorou algumas coisas. Achei que teve algumas coisas muito pedantes no meio, né? Eu sei que o produtor da série ele faz isso para chocar, para chamar a atenção, mas eu achei que teve algumas coisas meio desnecessárias ali no meio da série, mas gostei também bastante. Eu vi que já está renovada para a quarta temporada. É uma série que eu gosto, mas ela não é uma série para todo mundo. Ela, ela trata de temas bem polêmicos, ela entra em temas às vezes bem pesados e ela tenta ao mesmo tempo trazer uma sátira e um humor muito ácido no meio disso tudo. Então assim, não é uma série para todo mundo, eu já aviso aqui, mas é uma série que eu tenho gostado de assistir. Tá? Aí de série eu não assisti mais nada, pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu realmente não assisto mais tanta coisa assim. Teve uma época da minha vida que eu assistia muita série, hoje não acontece mais. E aí eu fui assistir Taxi Driver do Scorsese. Eu, eu não lembro em que streaming que tem, gente. Eu não vou me recordar agora em que streaming que eu assisti. O grande motivo para eu ter ido assistir Taxi Driver é porque quando eu comecei a fazer a minha pesquisa para fazer a curadoria de Memórias do Subsolo, eu verifiquei que Taxi Driver era um dos filmes que se comunicavam muito bem com a obra Memórias do Subsolo de Dostoiévski. Inclusive tem uma entrevista bem legal do Scorsese falando sobre isso, que é o diretor do filme. E aí eu fui assistir. E é engraçado, porque é um filme que ele tá presente na nossa cultura. Eu já tinha visto várias imagens dele, mas eu nunca tinha falado, oh, pô, vou assistir Taxi Driver. E assim, cara, gostei demais. Eu gosto muito de assistir esses filmes da década de 80, década de 90. Eu acho que esses filmes, não sei porquê, eles falam muito mais comigo do que esses filmes atuais. E, sei lá, a ambiência que o filme cria, a trilha sonora incrível do filme. Parece que você não está assistindo um filme, parece que aquilo ali te hipnotiza, você meio que entra dentro do filme e você se vê envolvido ali com o que está acontecendo, com os personagens. É incrível, cara. E isso não acontece tanto com os filmes mais atuais, pra mim. É, então, realmente é uma sensação que eu tenho muito quando eu assisto um filme mais antigo e quando eu assisto um filme mais atual. E Taxi Driver, ele tem também temáticas um pouco pesadas, então, na verdade, até por ser inspirado em Memórias do Subsolo é normal que tenha, mas é um filme muito interessante e eu recomendo que vocês assistam também. Eu fui no cinema assistir A Última Ceia, que é lá daquela série The Chosen. Eu nunca tinha assistido The Chosen. O que eu sei sobre The Chosen eu já vi no TikTok. Eu sei que é uma série que ela tem um apelo muito grande com o público cristão. E, e aí eu fui assistir porque a minha família queria assistir, eu fui junto ver e foi bem legal. A gente foi lá no cinema e tal. E eu gostei bastante, só que eu fiquei um pouco perdido em alguns momentos, porque eles exibem como filme, mas eram os 2 primeiros episódios da quinta temporada, que tá basicamente naquela semana em que Jesus chega em Jerusalém e começam os eventos da passagem de Jesus por Jerusalém antes dele ser crucificado. Então, eu achei interessante, gostei da série, é muito bem produzida, achei isso legal. Não é uma produção fraca, é uma produção muito boa. E só achei um pouco cansativo porque, igual eu falei, tem formato de série, ela tem uma narrativa um pouco mais lenta e eu não acompanhei a série até então, então até você identificar quem são os personagens, enfim, leva um pouquinho mais de tempo, mas foi bacana. E aí, por fim, o último filme que eu fui assistir, acho que eu assisti umas 2 semanas atrás ou uma semana atrás, agora não me recordo, foi Saltburn. É um filme que tem no Prime Video.
E, enfim, o que eu vou falar pra vocês desse filme? Eu fui assistir porque me recomendaram dizendo que tinha uma vibe de White Lotus, né? Eu vi um post no Instagram, na verdade, falando sobre isso. E eu falei, vou assistir, porque eu terminei de ver White Lotus, vou assistir, né? E eu achei o filme um pouco apelativo, vou ser bem sincero, achei bem apelativo. Tiveram coisas que eu gostei no filme e coisas que realmente assim eu não gostei. Eu acho que o filme ele tinha potencial para ir por um lado e ele acaba desperdiçando o potencial e acaba indo para um lado mais clichêzão no final. Então é um filme que ele apela para aquela tentativa de enganar e surpreender a todos e no final ele acaba ficando um belo de um clichêzão. Então não é ruim, não é ruim de todo. Ele tem cenas muito apelativas, tô sendo bem sincero aqui com vocês. E ele acaba deixando a desejar com a mensagem que ele passa. Isso foi tudo que eu assisti nos últimos tempos. Espero que talvez vocês se interessem por assistir algo. Estou sendo bem sincero aqui sobre o que eu assisti e o que eu acho que vale a pena assistir e o que não vale. Então, espero que vocês tenham entendido. Prometo que eu não vou ficar tão ausente assim do YouTube de novo. Como eu falei para vocês, eu vou tentar agora tá tendo esse feriado emendado, então vou gravar mais um vídeo para vocês mostrando tudo que chegou aqui da Amazon que eu comprei no App Day e as coisas que chegaram das editoras também. Então fiquem tranquilos, eu não vou desaparecer, eu prometo. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou bem longo. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe com alguém. E não deixe de comentar também. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês aqui no YouTube e eu sempre respondo, hein? Então se você comentar, eu vou responder. Obrigado por ter assistido e fui.